O presidente do Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE, Drago Kos, afirmou que vê com preocupação a suspensão por parte do Supremo Tribunal Federal das investigações com base em dados de órgãos de controle, como é o caso do COAF. A organização acredita que esse é o principal recurso contra casos de corrupção. Em julho, o presidente da Suprema Corte, Dias Toffoli, aceitou o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro e suspendeu temporariamente todas as investigações em curso no país que tenham como base dados sigilosos compartilhados pelo COAF, pela Receita Federal e pelo Banco Central, sem autorização judicial. Drago Kos disse ainda que, caso o STF mantenha essa decisão, a OCDE pode tomar medidas mais fortes contra o Brasil. Josias. É constrangedora e triste a visita que faz a Brasília esse grupo de trabalho da Comissão Antissuborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa missão da OCDE constrange porque os representantes da entidade percorrem os gabinetes dos três poderes para manifestar uma preocupação com os retrocessos que eles observam no Brasil em relação ao combate à corrupção. A visita entristece porque representa, na prática, uma espécie de atestado de óbito da Operação Lava Jato e de suas congêneres. A morte costuma ser anterior a si mesma. Ela começa muito antes da abertura da cova. Percorre ali um lento processo. No caso da Lava Jato, a operação morreu e não sabe. Ninguém disse ainda, talvez por pena, mas aquela operação em que, pela primeira vez, desde a chegada das caravelas, o braço do Estado investigou, enjaulou e puniu poderosos da oligarquia política e econômica no Brasil, essa operação não existe mais. Foi boa enquanto durou. A missão da OCDE acabou se transformando numa espécie de cortejo fúnebre. Os representantes da entidade conversam com parlamentares, conversam com autoridades do Executivo, e elas lamentam, essas autoridades, esses representantes da OCDE, lamentam iniciativas como a Lei de Abuso de Autoridade, que constrangeu juízes e procuradores, lamentam o fim da prisão na segunda instância e lamentam esse congelamento das investigações determinado pelo Toffoli, investigações municiadas com dados do antigo COAF. É uma atmosfera realmente de velório. E o cortejo fúnebre reuniu gente muito importante. Estão segurando ali a alça do caixão o Jair Bolsonaro, o Centrão, o petismo todo. O Supremo Tribunal Federal está enviando uma sequência de coroas de flores enquanto prepara a última pá de cal. Essa pá de cal virá na forma da anulação de sentenças. A morte, às vezes, funciona como um grande despertar, mas a sociedade brasileira está emitindo sinais de cansaço. Houve manifestações no final de semana passado, estão se programando aí novas manifestações para o próximo final de semana, mas são manifestações, pelo menos as do final de semana passado, meio esvaziadas e parecem representar mais a saudade de quem não teve a oportunidade de dizer adeus. Constantino. Eu espero que não seja isso, não seja esse o caso. Eu quero crer que um tom um pouco mais otimista caiba aqui. Não acho que os brasileiros perderam a capacidade de indignação e eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui 300 vezes: o lava-jatismo, que é esse apoio à operação mais bem-sucedida de combate à corrupção no país, é mais forte do que o bolsonarismo. Bolsonaro está no poder, é um político. O lava-jatismo é uma esperança, uma expectativa e um apoio maciço por parte da maioria da população brasileira em relação a essa nova mentalidade, essa nova postura de combate aos corruptos poderosos. Vamos lembrar que a esposa de Dias Toffoli teria sido mirada, alvo da Receita, em operação na véspera dele também tomar essa decisão em relação ao COAF. Ou seja, quando começa a chegar perto do andar de cima, de fato, aí há esse tipo de reação. E detectar operações financeiras sempre foi um dos caminhos mais interessantes para se chegar a esses esquemas, né? Então, eu concordo 100% com o grupo de estudos da OCDE. Eles têm conversado com, inclusive, ministros do Supremo e se sentem impotentes, porque, de forma educada e diplomática, claro,
dizem que escutam os argumentos, entendem, apresentam os argumentos deles e esperam que no final esses argumentos pesem mais. Mas a gente sabe que o que está em jogo aqui não é pesar mais ou menos argumentos, né, técnicos, jurídicos. O que pesa aqui é proteger os seus. Pelo menos alguns nomes ali do Supremo deixam isso claro, né, que a questão é realmente blindar os seus aliados, aqueles mais próximos e tudo, quando a Lava Jato começou a incomodar e chegar perto deles. Então, é tudo isso muito triste. A gente vê hoje aí o fim da 11ª Conferência do BRICS, assinando lá um documento, né, que não serve para nada, que é para inglês ver, sobre clima, sobre economia, livre comércio, e tem lá um dos itens que é justamente o combate à corrupção. Eles se comprometem, esses países, ao combate à corrupção, às práticas de malfeitos e tudo mais. Ora, Rússia, China, sob o PCC, e Brasil, com esse Supremo que aí está cada vez mais asfixiando a Lava Jato, quer dizer, é duro de acreditar que estamos indo no caminho certo nesse sentido, né? Pelo menos não vai vir do BRICS nada que seja interessante nesse aspecto. É melhor contar realmente com as críticas construtivas da turma da OCDE. Vera. Essas críticas são preocupantes porque elas vão impactar, inclusive, no nosso pleito, né, de ingressar na OCDE como um membro permanente. Esse grupo de suborno, ele é ouvido de alguma maneira, ele é antissuborno, ele é ouvido e ele tem algum tipo de papel na hora de se definir se um país está pronto para ingressar ou não. Mesma coisa em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Tem uma série de cláusulas na parte política do acordo que dizem respeito ao cumprimento de tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, de questões ligadas a acordos internacionais e a procedimentos para lavagem de dinheiro, com os quais a gente, se prosperar, se prosseguir nesse entendimento de que o COAF não pode municiar investigações a não ser com prévia autorização judicial, a gente vai retroceder de fato muitas casas e vai deixar de cumprir acordos já chancelados pelo Brasil, já assinados inclusive por pessoas que estão no governo hoje e que atuaram na assinatura desses acordos. O Wagner Rosário é uma delas, outras pessoas que estão na Lava Jato, ou que passaram pela Lava Jato e estão no governo hoje. Então, é de fato preocupante. Tem uma pesquisa hoje do Paraná Pesquisas mostrando que 61,4% das pessoas acreditam que a corrupção vai aumentar diante da decisão do Supremo de acabar com a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. A gente tem falado aí com parlamentares que acham que essa pressão popular vai ser suficiente para que, se alguma das PECs que muda a questão da segunda instância chegar no plenário ou do Senado ou da Câmara, seja aprovada, que o difícil é chegar até o plenário, chegando, deverão ser aprovadas por conta da pressão popular. Então, eu acho que esse tipo de manifestação de organismos internacionais, combinado com a pressão da sociedade, pode levar a que a gente ainda tenha uma virada de jogo nessa questão. Nisso eu discordo um pouco do Josias, não acho que a Lava Jato tenha acabado. Ela passa por problemas, tem algumas decisões ainda para sair, importantes aí, de condenação de algumas figuras-chave da Lava Jato. Acho que ela vai ter que acabar um momento, porque ela não é uma instituição perene, ela é uma operação, mas eu acho que ela se enfraquece, mas tem capacidade de reação, principalmente a partir da mobilização da sociedade. Fala, Josias. A operação que está aí e que deve ter alguma sobrevida é um zumbi, né? É um fiapo, é um asterisco perto do que foi a Lava Jato. Se você eliminou a prisão em segunda instância, você desestimulou as delações, porque hoje, com a perspectiva de recorrer até o infinito, até a prescrição dos crimes, só idiota vai fazer delação. Então você já desmontou, a Lava Jato já foi desossada. Agora, se você anula a sentença do Lula, que está previsto num julgamento lá na segunda turma, e a menos que haja uma manifestação muito ruidosa na rua, acho complicado mudar o cenário que está posto ali na segunda turma. Se você começa a anular sentenças, e o Supremo já começou a fazer isso na prática, quando atrasa o relógio de todos os processos, mandando refazer as alegações finais,
no entendimento de alguns, o Gilmar Mendes acha que tem que refazer logo tudo, mas se prevalecer o bom senso, vai ficar nas alegações finais. Então você está jogando tudo contra a operação. Então é evidente que vai ficar aí algum tipo de operação Lava Jato, mas nem de longe faz lembrar o que foi essa grande operação que durou 5 anos e meio e que promoveu no país isso que todos nós assistimos. Então isso não existe mais, isso morreu.